Seja muito bem-vindo ao nosso Pausa Café e encontro deste sábado, dia 21 de março. Hoje é um dia especial. Vocês estão vendo que o cenário está diferente aqui? Hoje eu estou na casa da minha mãe e da minha irmã. Elas moram na cidade aqui do lado. Eu vim visitar e aproveitei para gravar o nosso devocional aqui. Hoje nós vamos ler uma citação de Spurgeon, que diz assim: Deus escreve com a pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com a mão que nunca falha. Amém. A nossa passagem continua ainda nos Evangelhos, em Lucas 5:27. Vamos ler? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado à coleteria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus expressa o centro do seu ministério, o porquê dele ter do Deus, do próprio Deus, do verbo se tornar carne, o porquê dele ter vindo a esse mundo de forma humana, física, como nós. Qual era o propósito da vinda dele, não é verdade? Transformar vidas, buscar a pessoas que estavam necessitando da salvação, pessoas que não seriam alcançadas se não fosse através desse propósito e através desse ministério de Jesus. Durou poucos anos, né? A gente vê um período de aproximadamente 3 anos, porém são 3 anos muito densos de trabalho contínuo, forte, um trabalho muito forte. E fica claro aqui, fica evidente essa história que nós acabamos de ler, apesar do nome de evidência ali estar ser Levi, nós estamos falando de Mateus, do apóstolo Mateus, que era um cobrador de impostos, que era uma pessoa que era mal vista pelo povo, porque era uma pessoa que explorava o próprio povo cobrando impostos para Roma. Então, nós vemos aqui que Jesus quebrou um paradigma, ele quebrou uma situação que muitas vezes nós hoje, nos nossos dias, nós julgamos, assim como foram julgados os apóstolos e Jesus por estarem ali jantando com pessoas na casa de Mateus, com pessoas não tão bem vistas pela sociedade, que eram os escribas, que eram pessoas tidas como pecadores, e os fariseus e os cobradores de impostos. Então, era como se Jesus estivesse jantando hoje com a nossa classe política, com pessoas que fazem parte com pessoas corruptas, vamos pensar assim, né? Como se Jesus estivesse sentado numa mesa com pessoas corruptas ou com políticos que muitas vezes não são bem vistos pelo povo, e Jesus, ele não fez distinção dessas pessoas, assim como ele não faz de ninguém que se aproximou dele. Então, o que nos mostra aqui essa palavra, que é muito importante, é que se Jesus não julgou essas pessoas e ele colocou que ele veio justamente para pessoas doentes, pessoas que precisam de ajuda, que precisam da salvação, que nós, como cristãos, seguidores dele, nós também não devemos julgar. Nós devemos sim tentar, com as nossas condições, levar o evangelho e levar a palavra para essas pessoas, fazer com que a salvação que um dia nos encontrou possa encontrar esses novos corações também. Que você possa, como exercício prático, nesse final de semana, pensar em 3 pessoas que você conhece, que são pessoas que dificilmente você iria até eles falar sobre Jesus, ou dificilmente você dirigiria a palavra para essas pessoas, porque você de alguma maneira tem algum bloqueio com ela. Pense nessas pessoas, escreva o nome delas no seu caderno ou em algum lugar onde você costuma anotar os seus pedidos de oração, e ore por elas. Em primeiro lugar, ore por elas. Em segundo lugar, crie meios, crie situações para que você possa falar e manifestar a graça de Jesus que existe na sua vida para essas pessoas. O amor de Jesus pode alcançar esses corações. Uma outra lição que a gente vê aqui nesse devocional, que Jesus quer alcançar esses corações que estão doentes, que estão perdidos nesse mundo, pessoas que estão aparentemente apenas navegando num automático da vida, e que estão passando pela vida sem perceberem ou sem terem o real motivo do porquê elas existem. Então, que você possa ser agente de luz, que você possa ser, como a Bíblia nos diz, ser sal para temperar essa terra, esse mundo, e ser luz para iluminar o caminho dessas pessoas, e que elas possam encontrar a Jesus através de você. Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou, e assim como o Senhor
chamou a Mateus, o Senhor nos chamou também, Senhor. E nós queremos que o Senhor abençoe para que nós possamos manifestar a Tua graça para outras pessoas. Que aquilo que o Senhor um dia colocou em nós possamos transbordar para que encontre outros corações. Pai, que a Tua mão, que é forte, que é poderosa, possa, meu Deus, continuar nos sustentando, nos abençoando e encontrando, Senhor, todas as nossas dificuldades e nos fortalecendo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado em tudo que fizer. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa semana, Te agradecer por mais esse dia de devocional que nós podemos fazer e que nós possamos, ó Deus, manter essa prática todos os dias na nossa vida, conhecendo um pouco mais do Senhor a cada dia. Eu Te agradeço por tudo, por essas pessoas que recebem esse vídeo e que elas sejam abençoadas nesse final de semana, que elas sejam abençoadas no dia de hoje, para a glória e louvor do Teu nome. Se você chegou até aqui, parabéns, manda esse vídeo para mais alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que Deus possa te abençoar. Tenha um excelente final de semana e a gente se vê